pessoal, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. No programa de hoje eu vou mostrar para vocês a execução de um aparador suspenso para dormitório. Estou chamando para dormitório porque eu vejo essa peça instalada, por exemplo, num dormitório. É uma peça referencial, uma peça que vai ter 1,4 m de comprimento, mas você pode alterá-la em função da sua necessidade. Vocês viram que são alguns nichos. Se você acrescentar outros nichos, você consegue esticar o seu comprimento. Dependendo da sua necessidade, é bastante simples fazer isso. Eu já tenho as peças aqui cortadas e, inclusive, já aplicadas a fita de bordo. Se você tiver dúvida ou não souber como fazer esse tipo de ação, de fazer o corte na chapa de MDF e aplicar a fita de bordo, tem aqui do lado um vídeo nosso, onde eu mostro todo esse processo em detalhes. O corte da chapa de MDF com uma guia, usando uma serra circular manual e um disco para corte em MDF bilaminado. Então lá você vai ver todo o detalhamento dessas ações e aí você consegue fazer os seus cortes sem problema algum. O que eu quero salientar em relação a isso é em função das marcações. Quando você for fazer as marcações para colocar a guia e fazer o corte com a serra circular, procure ser o mais preciso possível, porque o que vai mandar na beleza da peça é justamente a sua precisão. As madeiras cortadas exatamente no tamanho necessário e a fita de bordo também bem aplicada. Então presta atenção nisso. Quando você for fazer a marcação, vai usar uma trena, então pega a trena, marca. E quando você for fazer novamente a ação numa outra peça, procura marcar exatamente, eu vou marcar com 28, então marca com uma caneta fininha, para não ter grossura, por exemplo, de risco, que vai te dar alguma variação. Meio milímetro já começa as coisas a fugirem, então procure ser bastante, eu diria, precioso nas suas marcações. Eu me preocupei em olhar o sentido dos veios, então eu vou ter todos os veios num sentido só. Então são detalhes que você precisa prestar atenção. Eu vou começar então a montagem, vou usar o jig 90 graus para ajudar a posicionar essas peças na parte do tampo e começar a parafusar. Eu vou começar a montagem com a peça invertida, ou seja, o tampo virado para baixo, para poder posicionar as peças verticais. Esse daqui é o tampo, onde eu vou fazer as furações. Depois eu vou entrar com outro tampo aqui em cima, justamente para cobrir as furações e engrossar a parte do tampo, a parte de cima do tampo. Isso vai ser aplicado à fita de bordo depois que essa peça estiver dupla. Se você tiver dificuldade de usar diretamente a parafusadeira, por exemplo, para colocar o parafuso, usa uma broca fininha para fazer o furo guia. Essa broca tem que ser menor, um pouquinho menor do que o tamanho, a espessura do miolo do parafuso. Quando eu falo na questão da precisão, eu posicionei essa peça para parafusar, mas vejam que eu estou deixando um dente de meio milímetro, mais ou menos, quase 1 milímetro, que é justamente essa fita de bordo vai entrar depois para finalizar, e aí ela vai alinhar com a peça que eu estou prendendo. Se eu alinhar essa peça agora, eu vou ficar depois com a fita de borda projetada para fora. Então, isso é o detalhe quando eu falo da precisão. Aqui um detalhe na hora da montagem, inclusive. Bom, vocês acompanharam a sequência do que eu montei. Eu montei os dois nichos laterais independentes. Agora eu vou uni-los com uma outra peça aqui. A minha preocupação ao juntar os dois nichos e com essa outra peça
é o ajuste dessa peça do meio. Eu não sei se ela vai estar maior, se vai estar menor. Como essas peças foram cortadas todas numa serra circular manual, usando uma guia, tudo é possível acontecer. Aquelas diferencinhas que na hora do final acontece. Então eu vou posicionar a peça para ver se deu certo. Eu diria até uma sugestão para vocês, essa última peça deixa para cortar por último, porque aí você não perde a peça, de repente você precisa ganhar 2 milímetros, alguma coisa nesse sentido. Aqui no caso, deu certo, mas eu estava esperando que fosse dar uma diferença. Não deu, que legal. Bom, eu vou considerar esse nicho do meio com 22 de altura. Então agora eu vou posicionar o jig 90 graus para prender essa peça. Bom, eu terminei de colar a segunda peça justamente para cobrir os parafusos que estão aqui por baixo. Agora eu vou finalizar essa borda, ou melhor, aqui nos 3 lados que aparecem, com a fita de bordo, para terminar esse arremate e ficar bem acabada a peça. Bom, a peça está pronta, mas a pergunta que não quer calar, como pendurar isso na parede? Então eu vou mostrar. Eu fiz 2 recortes aqui, usando a serra tico-tico, justamente para encaixar uma travessa de madeira para pendurar a peça na parede através de 2 furos nessa travessa. Então eu vou encaixar a travessa aqui, vou colocar 2 parafusos aqui, 2 aqui, e ela já se autossustenta. Se você preferir, antes de colocar essa tampa, também coloca essa travessa antes e a parafusa por cima. Vai reforçar um pouco mais. Para dar acabamento nos parafusos, nas cabeças de parafuso que aparecem, eu vou usar a própria fita de borda, onde eu cortei aqui com um vazador. Então eu tenho algumas aqui já cortadas. Vou colar com adesivo instantâneo. Vou mostrar para vocês isso acontecendo. Pega uma madeirinha, a fita de bordo, um vazador do diâmetro que você deseje. Esse aqui é até um pouco maior do que se encontra no mercado em termos de bolachinha para você acabar o parafuso. Tá aí. O acabamento está pronto. Uma gotinha de adesivo instantâneo e está resolvido.
Bom, e esse foi o nosso projeto de hoje. Espero que sirva de inspiração para vocês. Como eu falei anteriormente, vocês podem aumentar as possibilidades, fazer ele mais comprido, com outras medidas de nicho. A proposta está aí, é um projeto referencial para animá-los a fazer. Espero vocês no próximo programa, deem aquele joinha pra gente e ajude a gente a divulgar o Faça Você Mesmo nas suas redes sociais. Vamos fazer esse movimento crescer cada vez mais. Um grande abraço. Como eu falei anteriormente, vocês podem melhorar aquele joinha pra gente e a gente se vê lá num próximo programa.